Graças a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vou saudar a todos com a paz do Senhor, com a bênção de Deus. Irmãos, hoje é o nosso culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério, nosso culto de doutrina. Eu convido a igreja para que você possa estar reunido aí com a sua casa, com a sua família, para estarmos estudando a palavra, estarmos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Acredito que em pouco tempo logo tudo isso irá terminar, já está chegando, estamos chegando ao final, logo estaremos reunidos aí, celebrando ao Senhor. Faça desse tempo também, desse momento, um momento de celebração, de aprendizado, um momento de adoração ao Senhor. Reserve esse tempo para Deus, reserve esse tempo para aprender mais da palavra de Deus, amém? Quando nós damos tempo para Deus, nós só ganhamos com isso, ganhamos com o aprendizado, ganhamos com a palavra de Deus, amém? Então, o nosso texto hoje, irmãos, está em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 31 ao 33. Você pode acompanhar comigo? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 ao 33. A palavra diz assim: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, pedimos, ó Pai, que esse momento não seja apenas mais um vídeo, mais um ensino, mas que seja um momento de reflexão, e que o Espírito Santo possa verdadeiramente falar aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo tocar em nós, vamos deixar o Espírito Santo tocar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse texto é maravilhoso, o texto de 2 Samuel, capítulo 22. Esse texto tem um conteúdo muito grande, muito profundo, muito proveitoso para as nossas vidas. Esse texto, ele é transformado num salmo, o Salmo 18. Você pode ler o capítulo 22 de 2 Samuel, no Salmo 18. Porque Davi, ele escreve esse capítulo e ele transforma isso em um salmo. É um trecho onde Davi faz uma oração de agradecimento, uma oração de ação de graça, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem preparado, como Deus trabalha na vida dele em meio às dificuldades e às circunstâncias. O tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse, o caminho perfeito. O Senhor, Ele nos conduziu, Ele nos levou, Ele levou eu e a você, o povo dele, a um caminho perfeito, a um caminho santo, a um caminho que não há nenhum desvio. Esse caminho é o caminho do Senhor. Nós tomamos a decisão de entrar nesse caminho e o Senhor, Ele nos conduz por ele de forma agradável, de forma graciosa. O que nós temos a ganhar com isso, irmãos, são bênçãos de Deus. São coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui algumas verdades relacionadas ao texto. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que, por que esse caminho é santo? Então, se esse caminho é santo, eu preciso estar nesse caminho e eu preciso aprender cada vez mais sobre esse caminho. Então, ensina-nos, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Então, nós vamos ali para o Salmo 27, no versículo 11. Quero que você acompanhe comigo aí, Salmo 27, 11. A palavra diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Ensina-me. Irmãos, nós devemos se deixar ser ensinado pelo Senhor todos os dias.
Nós devemos aprender de Deus, aprender da sua palavra. Olha, quanto mais nós aprendemos sobre o Senhor, quanto mais nós aprendemos sobre esse caminho que nós devemos andar, mais nós nos beneficiamos. Quando nós aprendemos mais sobre a palavra e quando nós aprendemos mais sobre o Senhor, só quem tem a ganhar somos nós, meus irmãos. Nós ganhamos em conhecimento, nós ganhamos em profundidade, nós ganhamos em intimidade com o Senhor. O salmista diz: ensina-me o caminho em que eu devo andar. Então nós precisamos nos deixar ser ensinado. Esse momento em que você está com a sua família ouvindo essa palavra é um momento de ensinamento. Você está aprendendo hoje mais do que você sabia ontem, mais do que você sabia semana passada, e assim por diante. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós sabemos sobre esse caminho, e mais a probabilidade de nos afastar dele diminui. A palavra do Senhor diz a Josué, no capítulo 1, ele diz: não te desvie do caminho, não te desvie dessa palavra. De forma nenhuma, tu afaste o teu pé, nem para a esquerda e nem para a direita. Porque Josué precisava estar aprendendo todos os dias. E os grandes homens de Deus, eles aprenderam da palavra do Senhor, eles aprenderam de Deus, irmãos. No Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, um texto bem conhecido, que nós sempre falamos, a palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Irmãos, é uma responsabilidade minha e sua, como pai, como mães, ensinar o caminho santo, o caminho perfeito, o caminho do Senhor aos nossos filhos. Se mais tarde eles vão querer ou não tomar a decisão, o problema é deles. A responsabilidade nossa é ensinarmos o caminho. Em toda a palavra do Senhor, a palavra está dizendo: ensina, ensina. E precisamos ensinar esse caminho, o caminho bom, o caminho perfeito, o caminho do Senhor. Davi, ele fala aqui, irmãos, no versículo 31 que nós acabamos de ler, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. Que maravilha, diz: a palavra do Senhor é provada, ele é escudo, ele é fortaleza para todo aquele nele confia, para todo aquele nele que empenha o seu cuidado, a sua graça em aprender cada vez mais desse Deus maravilhoso, desse Deus que nós servimos, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 4, versículo 23. A palavra diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando nas aldeias, ensinando nas pequenas cidades, ensinando, meus irmãos. Porque o intuito da palavra, o intuito de Cristo, o intuito do nosso Deus é termos um povo bem informado acerca do caminho em que o Senhor colocou à nossa frente. O caminho que Ele colocou para que nós possamos andar nele. Esse caminho que o Senhor nos deu, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor, andar nos caminhos dele, conhecer a sua palavra, não nos desviar do caminho. O caminho é perfeito, o caminho é santo. E nós precisamos aprender cada vez mais dessa palavra. E o salmista diz, Salmo 27, versículo 11, ensina-me, Senhor, o caminho em que eu devo andar. Essa deve ser a minha oração, essa deve ser a sua oração, a oração da igreja. Nossa oração todos os dias, aprender cada vez mais de Deus, aprender cada vez mais do Senhor. Amém? Vamos aprender aqui a segunda verdade, o segundo ensinamento na palavra do Senhor. Irmãos, esse caminho é santo, esse caminho é verdadeiro. Então, eu tenho que entregar, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Está lá no Salmo 37, versículo 5, bem conhecido também, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e fará sobressair a tua direita como o sol no meio-dia. Irmãos, nós precisamos entender que o caminho que eu tenho hoje e a vida que eu vivo hoje, ela não pertence mais a mim. Ela pertence ao Senhor. E eu não posso, de forma nenhuma, tomar decisões, fazer alguma coisa, decidir algo sem consultar a Deus. O meu caminho eu já entreguei ao Senhor. Entregar, a palavra significa passar a alguém. Passar a responsabilidade a outro. Não está mais comigo. A vida não pertence mais a mim. Lembra a palavra que Paulo fala? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver
que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então eu não vivo mais. A minha vida pertence a Deus. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Irmãos, você já ouviu falar em retorno? Quando você está numa via e aí você precisa ir em algum lugar que está do outro lado da via e você precisa fazer um retorno para pegar a outra mão. Assim é a nossa vida. Nós tínhamos um destino. Antes de aceitar a Cristo, antes de decidir andar por esse caminho, nós tínhamos uma direção, nós tínhamos um percurso que estávamos fazendo. No momento que eu aceitei a Cristo, entreguei o meu caminho a Ele, agora eu preciso fazer um retorno. E esse retorno agora, eu pego a mão certa, o caminho perfeito, eu volto para o caminho que o Senhor agora determinou para mim, ou separou para que eu andasse nele. E esse caminho é o caminho perfeito, é o caminho santo. Se você ainda não fez esse retorno, meu irmão, faça logo, diretamente. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida completamente a Deus. Amém? Vamos aqui para a palavra, irmãos. Vamos lá para Romanos, no capítulo 4. Quero que você acompanhe comigo aí, Romanos, capítulo 4, versículo 25, 24 e 25. Que a palavra diz assim. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por nós, por causa da nossa justificação. Olha só, irmãos. Antes que nós entregássemos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor já havia se entregado por mim. Ele se entregou por mim e por você. Ele se derramou por mim e por você. Houve uma entrega. Então, o que eu estou fazendo é muito pouco diante do que Deus fez por mim, diante do que Cristo fez por mim. Diz que Ele se entregou por mim. E muitas vezes nós não queremos entregar o nosso caminho. Irmãos, é incrível como hoje as pessoas que se dizem povo de Deus, servo de Deus, estão vivendo uma vida e querem viver uma vida alienada de Deus. Tomando decisões, seguindo seus próprios passos, tomando atitudes, realizando coisas sem a presença de Deus. Longe dos caminhos do Senhor, precisamos entender. Eu não tomo mais decisão sozinho. Eu não tenho o meu caminho, não é mais meu. Vamos entender isso, irmãos. Vamos só dar uma voltinha lá no Éden. Vamos voltar lá para o Éden. Adão e Eva. O que Deus disse para Adão e Eva? Vocês precisam andar nesse caminho perfeito. Vocês precisam andar na minha obediência. No dia em que vocês saírem desse caminho, vocês irão morrer. Esse caminho ele leva para um abismo. Vocês irão cair no abismo. E eles entenderam. Mas aí chegou outro e disse o quê? Que nada, rapaz. Esse caminho aí não é bom, não. Esse caminho não é perfeito. Se vocês tomarem esse outro caminho, se vocês tomarem esse atalho, vocês não irão morrer. E realmente eles não morreram, como a gente sempre fala. E o mal de muitos é exatamente esse. As pessoas tomam decisões e acham que as suas vidas estão bem. Ah, mas eu fiz isso aqui, né? E está tudo tranquilo, está tudo bem. E nós caímos no erro de Adão e Eva, achando que o caminho que eu decido para a minha vida, que a decisão que eu tomei sem consultar o Senhor, sem colocar diante do altar dele, é o caminho certo, é o caminho bom, porque está dando certo. Porque as coisas estão caminhando. E muitas vezes não é, né? E muitas vezes não é. Nós caímos no erro de sermos enganados e acharmos que estamos tomando a decisão certa, quando Deus diz que é errado. Deus disse para Adão e Eva, esse caminho aí é um caminho errado. O outro disse, não, esse caminho é o caminho certo. E eles, por achar o caminho bonito, por achar o caminho mais fácil, por achar um caminho mais acessível, disseram, não, o caminho é esse aqui. E na verdade não era. E nós caímos nesse erro. E nós não entregamos o nosso caminho ao Senhor. E muitas vezes nós erramos, irmãos. Certa vez eu encontrei um irmão e, por infelicidade, né, eu falando com ele, ele disse que estava desviado.
Não, mas é porque eu dei um tempo, né, e tudo. E é isso. Não, agora a minha vida mudou. Antes eu não me divertia tanto. Antes eu não brincava tanto. Agora eu estou vivendo o que eu não vivia antes. Antes era só de casa para a igreja, era aquela... Tinha que seguir doutrina, seguir regras. Agora não, agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Pois é. Aí é que está o erro, né, meu irmão? Aí é que as coisas mudam. Olha, vamos lá para Romanos capítulo 8. Tá bem pertinho aí. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. A palavra diz assim: E que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se alguém é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus, ele faz uma entrega, e ele espera que eu e você também tenhamos uma entrega. Ele espera que eu e você tenhamos a mesma atitude de ter uma vida de entrega na presença do Senhor, de não sair da presença, de não sair desse caminho, de estar sempre com os olhos voltados para Deus, aprendendo com a sua palavra, entregando as nossas vidas, as nossas atitudes, tudo que vamos fazer, irmãos, seja o que for. Lembra de 1 Coríntios 10:31? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é entrega. Jesus se entregou, Deus entregou o seu próprio Filho, e nós, irmãos, não queremos entregar as nossas atitudes, nós não queremos entregar as nossas decisões, nós não queremos muitas vezes entregar nossa vida a Deus. Queremos viver uma vida totalmente longe do nosso caminho. Decidimos entregar o nosso caminho, mas vivemos uma vida totalmente distante de Deus. Entregar o caminho ao Senhor, ela não se resume, irmãos, apenas em uma vez na igreja, em estar num culto, participar de uma reunião, é porque eu leio a Bíblia. Não, irmãos, entregar o caminho ao Senhor resume em uma coisa muito maior, em uma dimensão muito maior do que você possa imaginar. É uma vida de entrega, é uma vida constante na presença de Deus, é renúncia, é algo onde eu entrego, eu não vivo mais, Deus toma conta da minha vida e agora Ele está vivendo comigo. Amém? Vamos para o terceiro aprendizado aqui na palavra de 2 Samuel, palavras de Davi, do salmista. Está lá no Salmo 18 também, como falei. Por que esse caminho é um caminho santo? Irmãos, porque esse caminho, como a palavra diz, esse caminho é o próprio Deus. Então não tem como errar. Então não tem como ser um caminho imperfeito. Está lá em João capítulo 4, 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho. E aí já se resume tudo, porque Jesus é o caminho, eu sou o caminho. E nós que escolhemos andar por esse caminho, precisamos andar com Jesus, precisamos andar nesse caminho, precisamos estar nesse caminho. Lembra que eu tinha falado a respeito da entrega dos caminhos errados, né? Eu quero que você olhe comigo aí, Provérbios capítulo 14, versículo 12. E Provérbios capítulo 16, versículo 25. Tem algo que chama atenção nesses dois textos. Provérbios capítulo 14, versículo 12. E Provérbios capítulo 16, versículo 25. A palavra é, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no fim são caminhos de morte. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Irmãos, existem caminhos que é uma maravilha, longe de Deus. Existem caminhos que nós olhamos e dizemos assim, rapaz, por que eu não vi isso aí antes? Voltamos de novo lá para a história de Adão e Eva. É a história da fruta, é a história da desobediência, é a história de olhar e se encantar, é a história de olhar e os olhos brilharem, é a história de olhar e dar a vontade de fazer. E parece bom, e parece agradável, e parece que está dando certo. E parece que está tudo nos trilhos, irmãos. Nós falamos aqui em outro estudo da peneira do diabo. O Satanás não está interessado na minha vida e na sua vida para crescer, não, meu irmão. Entenda.
Se nós tomamos qualquer decisão longe de Deus, nós estamos correndo um perigo. Porque se Deus não está no negócio, se Deus não está no negócio, meu irmão, quem é que está? Se eu não orei a Deus, se Deus não tomou a frente, se eu não coloquei diante do Senhor, se não houve uma entrega total, tem alguém por trás disso aí, tem alguém que está ganhando nisso aí. Não é Deus, irmão. E também não é você e nem eu. É alguém que está interessado em outras coisas. Então, Provérbios capítulo 14, versículo 12, e Provérbios capítulo 16, versículo 25, ele dá uma ênfase, porque todas as vezes que nós encontramos na palavra de Deus dois textos falando da mesma coisa, ele está dando a ênfase, ele está dando uma instrução, uma advertência em relação à nossa vida, a respeito do caminho que nós devemos andar, a respeito daquilo que nós devemos fazer. Vamos lá para Isaías, capítulo 35. Isaías 35, vamos dar uma olhada aqui na palavra. Isaías 35, versículo 8. A palavra diz assim: e ali haverá o bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco. Olha que maravilha, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse: qualquer um que queira andar por esse caminho não erra. Não tem como errar, porque esse é o caminho santo, é o caminho perfeito, é o caminho do Senhor, meu irmão. Ele diz: até o louco acertará por esse caminho. Até o louco acertará. Que maravilha, que caminho maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor é provada, ele diz aqui no texto. Vamos voltar lá para o nosso texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Ele diz: a palavra do Senhor é provada. Lá em Jeremias, no capítulo 1, ele diz: eu velo por minha palavra para cumprir. Eu velo, eu assino embaixo. Eu dou a minha palavra, que ela se cumpra. Então nós estamos falando de um Deus que tem palavra. Não estamos falando de alguém que joga a palavra ao vento. E a palavra diz: é o caminho santo, é o caminho perfeito. Irmãos, aqui no capítulo 22, se você ler a partir do versículo 34, do texto que nós estamos lendo, até o versículo 50 do capítulo 22, Davi, ele vai expressar as grandes bênçãos que Deus tem feito na vida dele, por ele ter andado nesse caminho. O tempo que Davi andou nesse caminho, o tempo que Davi aprendeu, que ele entregou, irmãos, ele só tirou proveito, coisas boas, bênçãos da sua vida. Veja aí, depois você tira um tempo para olhar, tanto o Salmo 18, como o capítulo 22, leia completo. E do capítulo 34 até o versículo, do versículo 34 até o versículo 50 do capítulo 22, Davi, ele separa, ele faz esse parêntese para falar das bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção. Nesse período agora de quarentena, que você e eu tivemos agora, que agora está terminando, né? Graças a Deus. Mas que o povo ficou aí enclausurado, né? Ficou preso em casa durante todo esse período. Você olha para trás, o que você vai ver? Você vai ver coisas ruins? Você vai lembrar de coisas desastrosas? Ou você vai fazer como Davi? Vai lembrar de bênção, vai lembrar de coisas boas, vai lembrar que você teve tempo com a sua família, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para buscar a Deus. É isso que Davi estava falando. Ele não lembrou das coisas ruins, ele não lembrou do que aconteceu com ele, porque nesse salmo, nesse texto aqui, ele está falando da grande vitória, entre muitas vitórias que o Senhor deu a ele, sobre Saul. O homem que queria exterminar a sua vida, queria acabar. E ele está falando de coisas boas, irmão. Versículo 34 a 50, ele está falando de misericórdia, ele está falando de bênção. E nós devemos também abrir a nossa boca, falar de bênção, falar de coisa boa, falar do que o Senhor tem feito em nossas vidas, falar do que o Senhor tem preparado para mim e para você. Isto é, se eu e você estamos nesse caminho, se eu e você estamos aprendendo a cada dia, se eu e você estamos entregando verdadeiramente esse caminho, e mais, se esse caminho
que eu estou vivendo, ele é o próprio Deus, como ele diz, eu sou o caminho. Então, são coisas para que possamos ponderar, são coisas que possamos analisar. É uma vida cristã, irmãos, que precisa ser levada a sério. É uma vida cristã que precisa ser avaliada dia a dia. É uma vida cristã que precisa ser vigiada, olhada e requerida cada dia mais, avaliar nossa vida, o nosso comportamento diante de Deus, como eu me porto, como eu faço, que testemunho eu dou para os meus filhos, que testemunho eu dou para a minha vizinhança, que testemunho eu dou para Deus, que vê tudo, que está em todos os lugares. Nós só podemos contar bênçãos, irmãos. Nós só podemos contar as coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós estivermos verdadeiramente nesse caminho perfeito. Não vamos deixar que as coisas tomem outro caminho, mas que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Amém? Eu quero deixar um texto, entre outros textos que nós já lemos tanto, né? Mas está aqui em Provérbios, capítulo 4. Você acompanha comigo aí, Provérbios, capítulo 4, versículo 25 e 26, para a nossa meditação. A palavra diz assim, Provérbios 4, 25 e 26. Ele diz, os teus pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Ele diz, pondera a vereda de teus pés. Examina. Onde estamos andando? O que estamos fazendo? Para que lado nós estamos andando? Irmãos, andar nos caminhos do Senhor pode ser algo bom e agradável. Andar nos caminhos do Senhor pode ser um desastre. Depende da decisão que nós vamos tomar. A palavra do Senhor diz que há dois caminhos. Um é largo, o outro é estreito. Ele diz que o largo, muita gente anda por ele. Por quê? Porque é um caminho fácil. Porque é um caminho que leva ao abismo. Porque é um caminho que leva à morte. Porque é um caminho sem volta. Mas há uma vereda estreita. Há um caminho perfeito. Um caminho que quando nós andamos com o Senhor, ele se alarga cada vez mais, que nós confiamos, que nós entregamos, que nós confiamos, que nós aprendemos dele. Em que caminho nós escolhemos andar? Isso é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Essa é uma decisão que eu e você precisamos fazer hoje, agora. Reúna a sua família. Vamos fazer uma oração. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Faça uma oração entregando a sua casa, entregando os seus caminhos, entregando os seus projetos e os seus sonhos ao Senhor. É a Ele que nós devemos entregar tudo que temos e tudo que somos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós entregamos aqui o nosso caminho. Entregar o nosso caminho a Ti, Senhor Deus, significa entregar todas as minhas decisões, todos os meus projetos, todos os meus sonhos, o meu trabalho, o meu emprego, tudo que eu tenho, ó Deus, eu deixo diante do Senhor. Eu não tenho mais o controle sobre a minha vida, é o Senhor quem controla. Ó Deus, que o Senhor, desde já, tome conta, ó Deus, não deixe que eu guie, não deixe que eu dirija, não deixe que eu leve. O Senhor leve, o Senhor trabalhe, o Senhor confia. Ó Deus, sei que cada vez mais que eu confio no Senhor, que eu aprendo mais, eu desço mais o degrau, eu subo mais um degrau na Tua presença, eu desço mais um degrau da minha vida e eu subo mais um degrau na Tua presença, ó Deus. Continua abençoando a Tua casa, continua abençoando a Tua igreja. Eu oro para que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida possa prosperar, sua vida possa ser uma vida de bênção na presença do Senhor. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aqui o salmista, ou melhor, aqui a palavra, termino da forma que comecei. Ele diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é a minha fortaleza, ele é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. Amém? O Senhor te abençoe. Graça do Senhor esteja contigo.
essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe, abençoe alguém, passe para alguém. Amém? Graça do Senhor esteja contigo.